riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconheceu teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Levante as suas mãos. Você vai declarar do fundo do seu coração. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já é o bastante, Deus reconheceu o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, oh, Ele vai te abençoar. Hoje é dia de vitória para a sua vida, creia nisso. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus reconheceu teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é, cante. Você é o espelho. Não chore se o mundo ainda não notou. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te... Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já é o bastante. Você é mais raro que o ouro. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui
pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço. Diga: eu te agradeço, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aplauda Ele. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Quem não trouxe, diga misericórdia. Aleluia. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 5. Pela manhã tivemos um culto muito abençoado, sem chuva, né? Sem chuva, muito abençoado, com muito calor, mas a chuva é bênção, né, pessoal? Precisávamos, já estávamos precisando de uma chuvinha, sim ou não? Glória a Deus que você venceu a chuva e aqui está. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, já estamos ao vivo pelo Facebook, os amigos de casa também fiquem ligados, porque de alguma forma esta palavra vai te abençoar em o nome do Senhor Jesus. Aliás, sempre citamos, dizemos que a palavra de Deus, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir a finalidade no qual ela foi enviada. Em regra, ela é enviada para nos abençoar em o nome de Jesus, amém? Apocalipse capítulo 5, versículo de número 10. Duas coisas aqui, pessoal, que nós temos que aprender, que o próprio Deus nos deixou relatado na palavra de Deus, porque de alguma forma Ele tem um propósito de nos ensinar. Ele tem um propósito de nos instruir para que possamos vencer, para que possamos crescer na fé e ter uma vida de vitória, amém, pessoal? No versículo 10 do capítulo 5 diz assim, vamos lá, versículo 10, capítulo 5: e para o nosso Deus os fizeste reis e o que, pessoal? Participe comigo, vamos lá. Os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre o que? Sobre a terra. Vamos ler todos nós para ficar bonito? Vamos lá. E para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Preste muita atenção, pessoal, que aqui o Senhor fala de duas funções. Fala do rei e fala do sacerdócio, do sacerdote. É duas funções. Ele nos fez reis, e aqui não está na ordem de importância, né? Ele nos fez reis e sacerdotes. Nós não podemos deixar, na verdade, a posição de rei sobressair a de sacerdote, porque o mais importante aqui não é reinar na terra. O mais importante é você pensar numa vida eterna, inclusive. Aqui a palavra está dizendo, pessoal, de duas funções, como falamos. Reis é a primeira. Eu não sei se ficou lá, se deixaram instruído, tem aí? Eu pedi para colocar, até apaga para mim essa aqui, mostrar claro algumas funções do rei. Qual é o papel do rei? O que o rei faz? Qual é a função do rei? Vamos lá. Primeira, relações o que, pessoal? Isso eu estou falando até, óbvio, que eu estou falando aonde reina esse padrão, né? Você vai ver que é essa forma, mas eu vou falar da Bíblia, eu vou falar da palavra de Deus. Essa posição era do rei, relações políticas, era ele que fazia as relações,
as alianças. Ele fazia, o rei que faz as alianças com outro ou não. Então essa posição política é uma posição que compete ao rei. Aí o que mais? Qual que é o outro? Tem como apagar para mim isso aqui? Tem? Olha lá, procedimento diplomático. Qual que é mais? Planejamento estratégico, é a posição do rei. Estabelecerem a guerra ou o quê? Ou a paz, é o rei que determina se vai ter guerra ou se acabou a guerra, se vai vir a paz, é ele que determina o ponto inicial e o final. Tem mais, qual é, pessoal? Levantar recursos e riquezas para a sua nação. Pode ver que tudo está ligado no natural. Você nem precisa ser de Deus para ser um rei. Como na Bíblia Sagrada mostra, que existiram muitos reis que não tinham nada de Deus. Que não tinha nada de Deus. Só que o importante não é ser rei. Importante é reinar. Importante é ter sucesso no seu reinado. Importante é prosperar naquilo que você faz. Não adianta ter posição. Não adianta, temos muitos, e eu vou te mostrar pelo menos 2, reis que tiveram posições. Que faziam tudo isso era da competência deles. E eles fizeram. Só que também existem muitos outros reis que fizeram tudo isso. Só que quando a Bíblia vai se referir a esses reis, ela diz assim, olha, e fez, vou usar um aqui, e fez o rei Davi tudo que era bom e reto aos olhos do Senhor. Quem foi Davi? O homem segundo o coração de quem? De Deus. A Bíblia diz que Davi morreu velho e farto de dias. Na sua velhice ele disse assim, olha, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E se não bastasse tudo isso, quando Davi parte para Deus, quem que reina no lugar dele? Seu filho Salomão. Deixou um legado para o filho. Porque ele foi rei? Foi. Só que antes de ser rei, ele reconhecia a posição do sacerdote. Ele reconhecia a posição sacerdotal. Tem pessoas que reinam muito bem, só que ela é mais rei do que sacerdote. Sabe o que significa ao pé da letra? Que a pessoa pensa mais no material do que no espiritual. Ela pensa mais no natural do que no espiritual. E essa pessoa pode ser bem sucedida? Até poderá ser. Mas o importante é o que vai ficar de legado. Na história de Davi há um homem que fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele errou? Falhou? Sim. Sim, mas foi um homem de Deus. Diga glória a Deus. E para o nosso Deus, esse é o texto, nos fizeste reis e sacerdote. Mas vamos lá, porque tem outra posição do sacerdote agora, vamos lá. Algumas funções do sacerdote. Vamos ver qual é a posição do sacerdote. Primeiro, tomar conta do tabernáculo. É da função do sacerdote cuidar do tabernáculo, da casa de Deus. Sacerdote que não se preocupa com a casa de Deus, pessoal, não está exercendo da forma que o Senhor pediu que exercesse. Isso tem base, lá em Números, no capítulo 18, versículo 1, 5 e 7, fala sobre isso. Do cuidado que o sacerdote tinha que ter com a casa de Deus. Lembre-se, senão você vai colocar tudo na minha conta. Pastor, o sacerdote dessa igreja é o Senhor, glória a Deus, cuide dela. E para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes.
Você está perto de uma mulher ou de um homem? Se for mulher, diga você é uma rainha. Se for homem, diga você é o rei. Diga aí, diga aí. Pode dizer, olha para... Ah, pastor, está meio feio aqui para ser rei. Não, olha aí e fala, olha, você é um rei ou você é uma rainha. Amém ou não amém? Está com cara de rainha e de rei ou não? Dá uma olhadinha aí. Não fala nada, gente, tá bom. Irmãos, para o nosso Deus os fizeste isso. Então, não vem com essa, pastor, o sacerdote é o Senhor. Obviamente que está falando do tabernáculo, do cuidado, e na medida do possível a gente tem exercido o sacerdote com cuidado na casa de Deus. Aí tem a segunda, letra B, vamos lá. Acender e conservar em ordem o quê? As lâmpadas do santuário, com cuidado ainda, né? Conservar sempre aceso o fogo do... Lógico que isso aqui, em Levítico, retrata uma posição literal, quer dizer, é óbvio que ele tinha que pegar a lenha, que ele tinha que arrumar o altar. Nos dias de hoje é diferente. Nos dias de hoje, o fogo também tem que arder, mas não é um fogo natural. A palavra diz que o fogo emana do altar. O fogo tem que começar onde, pessoal? No altar. E compete ao sacerdote manter o fogo do altar aceso. Essa é a competência do sacerdote. Letra C, vamos lá. Abençoar quem? Você está abençoado em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho aí, eu te abençoo em nome de Jesus. D, ensinar o que, pessoal? Ensinar o que? O que é a lei? A palavra de Deus. Essa é a lei. Tem mais. C, E, né? Tocar as trombetas em várias ocasiões. Isso também nós fazemos. Você tem que espiritualizar isso para você entender. O Senhor nos usa às vezes. Eu já atendi pessoas que falam assim, pastor, o senhor parece que pregou hoje só para mim. Alguns que disseram assim, alguém contou minha vida para o senhor. Só pode. O culto hoje foi para mim. O senhor sabia de alguma coisa? Não faço ideia. Mas de alguma forma temos sido usados por Deus para tocar as trombetas, para alertar, para dizer. Ninguém pode dizer que a trombeta não tem sido tocada. Ninguém pode dizer que a palavra não tem sido o quê? Anunciada. Ninguém, porque Deus tem nos dado esta palavra. Diga glória a Deus. E a trombeta tem sido tocada. É um tom, é um sinal de alerta. Vamos lá. F, transportar a arca. Era a função do sacerdote, levar a arca que representa hoje a presença de Deus. Tem mais um? Letra J. Encorajar ao povo, ou encorajar a povo a irem à guerra, ao povo a ir à guerra. Então, ali, essas são a função do sacerdote. A primeira que vimos, como que é mesmo? A primeira, a letra A, olha só, do A ao J, ao G, tomar conta do tabernáculo. Isso aqui é importante, pessoal. É lógico que é a função do sacerdote tomar conta do tabernáculo. Eu disse pela manhã isso. Por que compete ao sacerdote? Porque todos nós pensamos de forma diferente. Às vezes nós idealizamos uma igreja perfeita. Só que se você for criar uma igreja, ou se o pastor, se o missionário, nosso líder maior no ministério, se ele fosse, há 36 anos atrás, pensar e ouvir cada um, para estabelecer uma doutrina da igreja, para estabelecer regra da igreja, hoje a igreja não existiria. Porque tem um que acha que tem que ser assim, outro que acha que tem que ser assim, outro que não pode. A gente ouve. Ô pastor, a igreja poderia ser assim, poderia fazer desse jeito. Há quem diga, pastor, a igreja poderia ter
cooperadores, presbíteros. Não é, essa não é a visão da Igreja da Graça, não é. Embora isso é bíblico e cada um segue a forma que Deus colocou. Diga glória a Deus. Mas se eu fosse atender, vou falar por mim, se eu fosse atender todos os pedidos, nossa igreja estaria num total conflito. Total conflito, porque cada um pensa de um jeito. Então, qual é a função do sacerdote? Dizer, não, tá assim, é assim que é. Vamos seguir em nome de Jesus. Porque quando nós seguimos a orientação de Deus, a palavra tem que se cumprir nas nossas vidas. Amém, pessoal? Então, essa é a função do sacerdote. Estou explicando essa primeira parte, só para você entender a diferença do sacerdócio e do rei. Do rei e do sacerdote. Mas Deus nos fez os dois. Eu quero que você abra em 2 Crônicas, no capítulo 26, para ficar mais claro aqui. Não vou prolongar muito, eu quero trazer rapidamente o entendimento, em nome de Jesus. 2 Crônicas 26, olha que chuvinha bacana, né? Glória a Deus pela chuvinha. Não deixou roupa no varal não, né, pessoal? Alguém deixou? Ah, se deixou, já foi. Ah, também antes de você sair de casa já estava chovendo, né? Glória a Deus. Capítulo 26 de segundo livro das Crônicas. Quem encontrou, diga amém. É um texto muito conhecido nosso, mas eu quero compartilhar com você. Olha o que diz. Então, versículo 1. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de quantos anos? 16 anos. E fez rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou aonde? Em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Olha o 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera, o que, pessoal? Amazias seu pai. 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga glória a Deus. Esse versículo aqui deixa bem claro, pessoal, a posição de um rei que iniciou de uma forma muito linda. Ele iniciou fazendo o que era reto, bom aos olhos do Senhor. E olha que bonito, todas as vezes que Uzias precisava fazer alguma coisa, qual era a primeira coisa que ele fazia? Consultava o Senhor. Ele ia e dizia: Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Deus falava então: vai que eu vou te prosperar. E ele ia fazer, e ele construiu cidade, edificou Judá. Irmão, foi abençoado. Uzias fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor. E a Bíblia coloca no versículo 5, olha só, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era sacerdote. Deu-se a buscar a Deus no dia de Zacarias, sabe, nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor. Então aqui já dá para entender que até quando ele buscou o Senhor, Deus abençoou. Você quer prosperar, e eu não estou falando de riqueza material, você quer prosperar na sua família, ter uma família feliz, abençoada, você precisa consultar o Senhor. Se não está acontecendo como Deus projetou uma família, você precisa consultar a Deus. Deus, aonde eu tenho falhado? Aonde eu tenho errado? Porque o problema, pessoal, é que muitas vezes jogamos a culpa no outro e não analisamos os nossos erros.
E às vezes isso acontece porque a posição do rei sobressai ao do sacerdote. A posição do rei parece, quando se fala o rei, a hierarquia, obviamente, era fora do tabernáculo, era do rei. Era ele que mandava soltar, prender, fazer guerra, promovia a paz. Era o rei. Só que olha para você ver, um rei que teve sucesso no começo, mas o motivo do sucesso dele não era a sua habilidade. Aliás, ele era inexperiente no início, 16 anos. Só que, apesar da pouca idade, tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. E Deus abençoava a pessoa. Só que o tempo passou. Olha para mim, o tempo pode ser um problema. Como pode ser uma bênção? O tempo nos deixa mais experiente. O tempo nos deixa mais maduro. Só que o tempo também pode ser um problema. Na fé, por exemplo, o tempo passa, a pessoa tende a esfriar. Ela tende a não depender de Deus como antes ela dependia. Ela já acha que pela experiência dela, ela consegue conduzir a coisa. Se pede para alguém, talvez você está sentindo falta do Vitor aqui hoje, né? Cadê o Vitor? O Vitor, eu pedi para ele fazer o culto lá, ministrar a ceia lá no Olho d'Água hoje. Ele foi lá. Só para você entender, pessoal, o Vitor vai chegar lá no Olho d'Água e começar a pregar. Aí as pessoas vão olhar para o Vitor e falar: meu Deus, esse menino de 17 anos, novinho, que experiência ele tem para pregar para nós? Quem falou que pregação depende de experiência? Porque pregação, se o pregador prega a vida dele, pessoal, não é a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de quem? De Deus. E a palavra de Deus que tem poder para mudar qualquer história. É ela que pode abençoar. Diga glória a Deus. Então uma dica só, não importa de quem vem, não importa, se é a palavra de Deus para você, guarda no seu coração, porque ela tem o poder de mudar a sua história. Diga graças a Deus. O rei consultava, só que o tempo foi passando, ele adquiriu experiência. E agora ele não tinha mais o mesmo temor que ele deveria ter. Pastor, me mostra isso na Bíblia, porque a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só que está dizendo também que enquanto ele fez, Deus fez prosperar. Quer dizer, houve um dia que ele não fez mais. Aonde está isso? No versículo 16. Olha aí, 16. Capítulo 26, versículo 16. Olha o que diz. Mas, havendo-se já o que, pessoal? Ih, Jesus. Havendo-se já o que? Significa que houve um dia que ele constituiu tanto, que ele cresceu tanto, que ele já estava o que, pessoal? Forte. O reinado de Uzias estava forte. E aqui que começou o problema. Por quê? Havendo-se já fortificado, fez o que, pessoal? Exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra quem? Contra o Senhor. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Presta atenção. Aqui o rei já pulou para uma parte que não competia a ele. Não era da competência dele. Esta era a competência do sacerdote. Só que o rei, por ser rei, disse assim: peraí, quem manda aqui sou eu. Quem vai oferecer incenso é eu. E talvez você está pensando no rei e no sacerdote como duas pessoas distintas. Eu quero fazer você entender que Deus te fez rei e sacerdote. Dentro de você existe um rei, existe um sacerdote. Vai chegar dia que o sacerdote que há em você vai ter que falar com o rei. Por quê? Ele começou a fazer coisa que não devia. A Bíblia diz no versículo 17, vamos lá, 17, olha só o que diz. Porém, quem, pessoal? Vamos lá, lê comigo. Porém, quem?
o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, 18, e fizeram o quê? E fizeram o quê? E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Olha só, o sacerdote falou para o rei: você tem que sair daqui. Aqui não é lugar para você estar. Você não pode ficar aqui, irmãos. O sacerdote, a Bíblia usa um termo que eu acho fantástico. Os sacerdotes resistiram a Uzias. Vai ter dia que o seu sacerdote vai ter que resistir ao seu rei. Entendeu, sim ou não? Quem entendeu, diga glória a Deus. Está ficando claro, sim ou não? Quando o rei tiver querendo exaltar, se exaltar, você tem que chamar o sacerdote que é em você. Talvez entrar na frente do espelho e dizer assim: ô rei, menos. Quando aquela vontade natural, quando aquela vontade da carne, quando aquela vontade do homem natural tiver, você tem que falar: epa, o sacerdote que é em você tem que falar: epa, menos. Porque o rei, pessoal, com o passar do tempo, ele tende a se exaltar. Ele tende a se exaltar. Às vezes, a pessoa não entende. E o próprio Senhor Jesus, ele ensinou aqui: você quer ser grande no céu? Quer ser grande no céu? Eu queria. Havia uma discussão, né? Entre os discípulos: quem será o maior lá no céu? Aí um olhava para o outro e falava: lógico que é eu, sou chegado do homem. Eu vou ser maior lá. Outro fala: não, eu vou ser maior. Aí chegam para Jesus e perguntam: mas peraí, quem vai ser maior lá no céu? Jesus fala assim: você quer ser maior? Lá, seja menor aqui. Você quer ser grande lá? Seja pequeno aqui. Às vezes o sacerdote que é em nós tem que falar, pessoal, para o rei: menos. O sacerdócio que é em nós tem que prevalecer. E às vezes a posição é essa: e resistiram ao rei. O sacerdote tem que resistir. Pastor, mas não, é que é difícil, é que eu tenho que... Às vezes vai crescendo. Já viu aquela expressão rei na barriga? Aí, eu posso fazer, eu vou fazer, eu posso queimar incenso, eu posso oferecer, quem manda nesse negócio é eu. O rei lá no seu trono, ele é rei, mas aqui no santuário, o sacerdote fica valente, tem que ser valente. Não podemos deixar o rei, pessoal, sobressair ao sacerdote. Volto a dizer, eu estou falando de um rei e de um sacerdote que há em você. Diga glória a Deus. Porque tem uma consequência muito séria. Olha o que houve: o homem que fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, prosperou, foi abençoado, mas olha como foi o fim dele. Vamos lá, versículo 19, diz assim: então Uzias fez o que, pessoal? Qual foi o problema de Uzias? Que quando o sacerdote falou para ele: sai do santuário, ele ficou o quê? Indignado. Mas por quê? Tem um porquê na indignação de Uzias. Pela posição que ele exercia. Ele era rei. A Bíblia não relata tudo, mas eu penso que o rei Uzias pensou: espera aí, quem que esse sacerdote pensa ser? Eu sou o rei nesse negócio. Porque a Bíblia diz claramente que ele se indignou contra quem, pessoal? Ficou indignado contra o sacerdote. E aí o que aconteceu? Olha lá: e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Não era da competência dele fazer isso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, o que aconteceu? A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes.
na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele. Interessante aqui, pessoal, que foi o mesmo que abençoava ele. Lá no início, no versículo 5, volta para mim rapidinho no 5. Olha o que diz o versículo 5. Diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de quem? De Zacarias. Quando ele ia consultar Deus, ele ia até quem? O profeta Zacarias, o sacerdote. Agora no versículo 20, não é isso? No 20, olha o que diz. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava o que, pessoal? Leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor, o que, pessoal? O ferira. Por que ele ficou ferido com a lepra? Por que a lepra, pessoal, veio sobre a testa dele? Porque ele não quis ouvir o sacerdote. A lepra vem nos dias de hoje também, quando o rei deixa de ouvir o sacerdote. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando o natural sobressai ao espiritual. Você não pode deixar isso acontecer contigo. Você não pode tentar resolver as coisas com a sua habilidade, com o seu intelecto, com aquilo que você pensa, nada disso. Deus, eu preciso resolver isso. Eu não quero resolver na experiência. Eu não quero resolver sobre aquilo que eu penso. Eu preciso resolver com a unção de Deus. É isso que o Senhor quer para mim? Deus vai te conduzir, como diz Davi, a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Diga glória a Deus. Quer vencer, quer prosperar? Consulte a Deus. E se o rei quiser sobressair, resista. Resista. Fala, deixa o sacerdote falar, porque o sacerdote que há dentro de você é valente. Você pode ter certeza que todas as vezes que o rei quer sobressair, o sacerdote fala. O problema é que às vezes a voz dele não é ouvida. A voz dele não é ouvida. É aquela vez que você vai fazer algo e aí o sacerdote que é em você já fala assim: epa, não faz isso. Quem quer ser abençoado, não faz. Agora, quem não dá importância à voz do sacerdote, faz. Mas depois vem a consequência. No caso de Uzias foi o que, pessoal? A lepra. E o Davi deixou um legado para o seu filho. Salomão reinou no seu lugar. Qual foi o legado que Uzias deixou? Até os seus filhos ficaram leprosos. A sua descendência. Nós precisamos exercer a posição de rei, sim. Mas o nosso sacerdócio tem que ser real em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu ia ler outro, mas eu vou só citar um caso que é bem claro. A Bíblia fala que o rei Davi, ele foi ungido rei. Você conhece a história muito bem. Houve um dia que o profeta Samuel mandou reunir a família de Jessé, e Jessé reuniu seus filhos, entre eles não estava Davi, porque Jessé não acreditava no seu filho. Aliás, Jessé não acreditava que o seu filho pudesse ser o rei, porque ele era um menorzinho. Até o sacerdote, pessoal, não acreditava. Porque quando o profeta Samuel chega lá para ungir, encontra primeiro Eliabe e fala: ei, estou diante do rei, esse é o cara. Aí Deus fala: ei, eu não vejo como o homem vê. Você está olhando para o coração. Você está olhando para o exterior. E eu olho para o coração. Eu olho para o coração. Resumindo a história, Davi foi consagrado rei. Só que quando nós lemos o texto, dá a entender que ele foi consagrado rei hoje, amanhã ele foi reinar.
Quem falou? Depois, irmãos, depois que Davi foi consagrado rei, ele foi perseguido por Saul um bom tempo. Saul era o rei de fato, mas Deus já tinha escolhido Davi. Por que que Saul foi reprovado? Antes de falar de Davi, por que que Saul foi reprovado? Houve um dia, e eu quero que você fique bem atento nisso, porque com essa palavra eu quero te abençoar em nome de Jesus. Houve um dia que o profeta Samuel disse assim: olha, fique aqui, e daqui 7 dias eu retorno, e vou oferecer sacrifício ao Senhor, posição do sacerdote, vou oferecer o sacrifício, o holocausto a Deus, e Deus vai se manifestar ao nosso favor. Samuel saiu e Saul ficou. A Bíblia diz que 6 dias ou 7 dias estava se passando, e estava no 7º dia. Os filisteus, o inimigo, estava acampado em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven, estava acampado ali, e a Bíblia fala que os homens de Israel, as pessoas de Israel ficaram com medo. Uns corriam para as covas, para as cavernas, para os espinhais, estavam preocupados, estavam vivendo uma situação de pressão, estavam sendo pressionados. E é na pressão que nós revelamos o que somos. É na dificuldade que nós revelamos se de fato cremos em Deus. Porque você falar que crê em Deus quando a coisa está boa, é fácil. Eu vi a Maria cantando aqui: a minha fé não está firmada naquilo que posso fazer. Tem pessoas que firmam a fé naquilo que Deus pode dar para ela, não por aquilo que Ele é. Ela busca um Deus só que dá. Não, eu vou na igreja pedir. Você tem que vir na igreja com o coração aberto para adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Se você conseguir fazer isso, você vai, independentemente do momento que você está passando, você vai ter o coração voltado para adorar a Deus. Mas é na hora da pressão que nós revelamos o que somos e o que cremos. O Saul veio e estava pressionado, veio o povo, pressionou Saul: você precisa fazer alguma coisa. E a Bíblia diz, olha o argumento dele. A palavra de Deus diz que o argumento que ele usou foi o seguinte: olha, eu vi que o povo me apertava, exigia de mim alguma coisa, e eu forcei-me, e ainda à face do Senhor não orei, não consultei a Deus. E sabe o que eu fiz? Peguei e ofereci o sacrifício. Como não era da competência do rei, ele estava ali ferindo o mandamento. A pressão vem às vezes para te fazer ferir o mandamento, a palavra de Deus. Às vezes vem as oportunidades na vida para nos fazer ferir a palavra de Deus. A palavra diz que ele forçou e ofereceu. Só que o que me chama a atenção é o que acontece logo depois. A Bíblia narra assim, olha: acabando ele de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Só foi ele fazer o que não devia, quem chegou? Samuel. Talvez você está sendo pressionado, talvez você está passando um momento de dificuldade, talvez você está passando por uma luta, mas deixa eu te falar uma coisa: espere sim no Senhor, espere um pouquinho mais, porque o seu Samuel está para chegar, a sua vitória está chegando. Diga glória a Deus. O diabo quer fazer de tudo para quê? Para fazer você ferir o mandamento, para fazer a posição do rei sobressair do sacerdote, e ferindo o mandamento você perde a bênção. Sabe por quê?
Porque o profeta olhou para ele e falou: rapaz, o que você fez, Saul? Pelo amor de Deus, o que você foi fazer, rapaz? Ele falou: não, mas foi o povo me pressionou, e eu forcei-me e não orei. O rei sempre tem uma desculpa. O rei sempre vai colocar desculpas. O povo, quando eu digo rei, eu estou falando na posição. O povo foi igual o Adão lá, quando foi confrontado, né? Ô Adão, por que você comeu do fruto? Não, a mulher que o Senhor me deu. Já apanhou culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu, ela falou com a jararaca, não, fala com a serpente, e aí pegou o veneno, comeu e me deu. Então foi a mulher que, culpada disso tudo, resumindo, é a mulher. E por consequência o Senhor deu ela para mim, fazer o quê? Aí, estava tão bem. Tem pessoas que é assim, fica caçando desculpas. Não, coisa não está dando certo, é porque sabe por que não está dando certo? Aí às vezes aceita uma coisa que não é para aceitar. Sabe por que eu aceitei? Tem sempre uma desculpa na ponta da língua. O sacerdote não, ele reconhece, pessoal. O Davi, quando ele falhou, e ele falhou muito, a Bíblia diz lá no Salmo 51, ele faz uma oração de arrependimento. E o Saul, quando falhou e foi confrontado, ele falou assim: não, volta comigo para o trono. O Davi disse: não retira de mim o teu espírito. Olha a diferença. Um quer o trono, o outro quer o Espírito de Deus. O Samuel olhou para Saul e falou assim: rapaz, hoje mesmo o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Mas a partir de hoje, o Senhor já está procurando um homem para governar o seu povo, um homem segundo o coração de Deus. E naquele momento Saul foi reprovado. Não adianta, pessoal, exercer essa posição de rei se o sacerdote não estiver vivo dentro de você. Tem que ser sacerdote. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdote. Quando o rei quiser se exaltar: ei rei, baixa um pouquinho, menos. Não, mas eu estou indignado. Aí vem a consequência. Na indignação de Uzias, qual foi a consequência? Qual foi? Lepra onde? Porque na testa? Para todo mundo ver. O Naamã ainda podia esconder a lepra dele, porque era no corpo. De Uzias era na testa. Não deixa o rei sobressair a ira, a indignação, porque vem a lepra, o problema, a dificuldade. Então, se apegue a Deus, fale com Ele, consulte a Ele, ore a Ele, porque Ele vai te conduzir à grande vitória. Não se precipite, porque o Samuel está para chegar. E aí o reino vai ser confirmado, a vitória vai ser confirmada na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Diga glória a Deus. Amém? Ah, pastor, mas eu sou. Ei, menos. Diga para o seu vizinho aí: menos. Ah, pastor, mas ali o caso dele foi orgulho, ele era orgulhoso. Eu não sou orgulhoso, o meu problema é outro. Às vezes o seu sacerdote tem que falar com o seu rei no que se diz respeito à mágoa. Irmãos, aqui vai uma dica. Se há uma ferramenta que Satanás tem usado, e usado muito, é a mágoa. Porque a mágoa só faz mal para quem sente. Estou magoado com a dona Sheila. E a dona Sheila está preocupada com isso. Você fica se remoendo. A dona Sheila está... Glória a Deus.
A mágoa só faz mal para quem sente. Tem pais, olha isso, pais que ficam magoado com o filho e não fala com os filhos porque está magoado, magoadinho. Enquanto ele não falar comigo, eu não vou falar com ele. Tem filhos que ficam magoados com os pais. Não falo. Papai não falou comigo, nem vou dar feliz dia dos pais para ele. Não dou nada. Por quê? Estou magoado. Ah, tá bom. Pessoal, hoje o diabo tem usado isso. Irmãos magoados com os irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais. Tira isso do seu coração em nome de Jesus. Libera perdão. Libera perdão. Não deixa o rei, não. O rei é nariz empinado. O rei quer, não, o rei, menos. Eu quero ser grande no céu. Eu quero ser grande, para ser grande no céu, eu preciso ser pequeno. Não estou falando ser humilhado, tá? Não, mas eu tenho que me posicionar como Deus me quer. Eu tenho que me posicionar. Pastor, eu não falo com a minha esposa há 3 semanas. Passam pelo outro, nem. Que diabo é isso, Jesus? É uma estratégia do inimigo, pessoal. Irmãos, o sacerdote tem que resistir isso. O sacerdote que há em você precisa resistir isso, porque só faz mal para você e só faz bem para o inimigo, porque alimenta ele. A mágoa alimenta o diabo. Por isso que o sacerdote tem que resistir muitas coisas do rei que há em nós, pessoal. E cuidado para você não ser pego assim, mas pastor, eu estou magoado, sabe por quê? Para de desculpa. Eu estou magoado porque fulano fez isso. Para. Por mais que tenha feito, não fique magoado, não. Se for o caso, libera perdão. Falei na sexta-feira, Jesus ensinou que nós devemos perdoar. Quantas vezes por dia? Vezes 7. Por? Quantos que dá os matemáticos da vida aí? Não. 490, não é isso? 490. Já pensou? Eu queria fazer uma conta aqui, mas não vai dar tempo, porque essa conta é difícil. Quantos minutos tem no dia, Jesus? Muito. Quantas horas? 24, né? Ixi, tem muito perdão. Menos de 1 hora você tem que estar perdoando. Menos de 10 minutos você tem que perdoar. Não, feio, perdoa. E está falando de perdão, não está falando de, não, tá bom. Perdão. Ninguém consegue pedir perdão ou pisar no seu colo 490 vezes ao dia. Mas Jesus ensina, se for preciso, perdoa. O que ele quer dizer? Não tem limite para perdoar, pessoal. O problema é que às vezes o rei quer crescer. Que diminua o rei, para que o sacerdote sobressaia sobre a sua vida. Porque o espiritual tem que prevalecer. Vou terminar aqui em nome de Jesus. Se o espiritual prevalecer na sua vida, a vitória vai ser certa. E a Bíblia diz que eles reinarão nessa terra. Diga glória a Deus. Fica de pé, por favor. Em nome de Jesus. Eles reinarão nessa terra. O problema é que às vezes queremos crescer e esquecemos de nos humilhar nas mãos do Senhor. Nós temos que ter isso no coração. Eu preciso buscar isso de Deus. Eu preciso fazer a vontade dEle. Eu preciso diminuir. Como eu disse, menos do rei e mais do sacerdote. Houve um dia que Israel enfrentou uma batalha contra os amalequitas. E Moisés falou assim, para Josué lutar, chamar os soldados e ir para a peleja. E o Moisés ia subir no monte. E a Bíblia diz que Moisés levantava os braços
lá no alto do monte, o povo lutando lá embaixo, e Moisés levantava os seus braços. Só que Moisés ficou com o braço erguido num determinado tempo. A luta se estendeu lá embaixo. E as mãos de Moisés, os braços se cansaram. E ele foi o quê? Foi abaixando. Foi abaixando. E a palavra diz que quando Moisés abaixava os braços, os amalequitas sobressaíam. Quando o Moisés levantava os braços, o povo vencia, Israel vencia. Israel sobressaía ao inimigo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando você tiver com os braços erguidos na fé, quando o seu espiritual estiver maior do que o seu natural, porque talvez você é uma pessoa que batalha muito. Eu não estou falando com pessoas aqui não, eu estou falando com pessoas que batalham muito. Pessoas que têm tudo para vencer, pessoal. Em alguns casos tem vencido sim, mas Deus tem mais para você. Você só vai sobressair de uma forma especial, como Deus preparou para você, quando os seus braços, em aspas, estiver levantados. Quando o seu espiritual sobrepor o seu natural. Quantas pessoas que têm habilidade demais, e ela exerce o que faz com muita habilidade, mas quando se olha para o espiritual, se vê uma necessidade de crescimento. E olha, para ser sincero, todos nós precisamos crescer cada dia mais. Como? Espiritualmente, porque quando o nosso espiritual cresce, o nosso natural diminui. Diga glória a Deus. Quer ser grande? Menos de rei e mais de sacerdote. Sacerdote é aquele que tem cuidado. Não, eu quero exercer o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim. Eu quero exercer o que o Senhor preparou para mim. Ele não depende de nada, de outras coisas. Ele depende de Deus. E quem é de Deus anda na dependência de Deus. Eu vou fazer algo e vai dar certo. Tudo que eu colocar as minhas mãos vai ser abençoado a partir de hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho habilidade? Não, porque as minhas mãos estão levantadas. Diga glória a Deus. E eu não estou falando de mãos, tá? A minha vida espiritual sobrepõe a minha vida natural. Eu quero mais de Deus e menos de mim mesmo. Diga glória a Deus. Quero mais de Deus. Você vai ver que a vitória que Deus tem para a sua vida vai ser muito maior do que você imagina. Porque a Bíblia diz que Deus tem para nós além do que nós pensamos, pedimos e pensamos. Muito mais Deus tem para você. Guarda isso no coração. Não tenha a palavra como, pastor, eu queria aquela palavra de ânimo. Essa é a palavra de ânimo que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer de fato que você reine nessa terra. Reine nessa terra. Não é simplesmente, pastor, eu estou vivendo aqui por viver. Não, você reine. Que você tenha uma vida de vitória em nome de Jesus. Agora, se você colocar o sacerdócio em primeiro lugar, se você se levantar espiritualmente, você vai reinar aqui. Vai reinar aqui. Mas principalmente, porque isso é real, pessoal. Se alguém fala que isso é balela, conversa fiada, irmãos, misericórdia. Mas olha só, Jesus voltará. E a igreja precisa se preocupar, não só em reinar aqui, mas reinar na glória. Fica preocupado só aqui, fica. Isso aqui passa muito rápido. Hoje eu falava com uma pessoa que está passando por um problema muito sério. Senhor já de idade. E eu olhava assim, depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, a vida passa rápido. 70, 80, 90.
100. Mas isso é muito pouco, pessoal, porque Deus tem uma vida eterna para todos nós. Ele quer que você reine para todo sempre. Diga glória a Deus. Desculpa a sinceridade, mas assim, é mesquinho pensar numa vida só no plano natural. Não tem como você definir. Esses dias eu fazia um culto fúnebre ali, eu dizia, porque normalmente, óbvio que as pessoas estão tristes, deprimidas, e eu dizia, triste é quando parte sem Deus, porque de fato a vida começa na morte, aí é uma vida eterna. É por isso que em vida nós temos que preparar, isso aqui só é uma passagem, preparar uma eternidade com Cristo, amém? Agora com mágoa, não entra. Com ressentimento, não entra. Com aceitando as ofertas do inimigo, não entra. O rei na barriga, não entra. Porque se você quiser entrar lá como grande, você tem que se fazer pequeno aqui. Quem entendeu, diga amém. Se você entendeu, hoje mesmo o Senhor confirma o teu reino para sempre. Fecha os seus olhos. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Presta atenção no que você vai declarar. Voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quero ser como criança, te amar pelo que és, te amar, voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero que você diga, quero ser como criança. Quero ser. Toda a igreja declare, te amar pelo que és, te amar. Olha o que você vai dizer, voltar à inocência, voltar e acreditar em ti. E acreditar. Mas às vezes sou levado, mas pela vontade de crescer,
torno-me independente. Independente. E deixo de simplesmente crer. Olha só, nós vamos fazer a declaração que todo sacerdote precisa fazer. Eu acho essa canção muito linda, pessoal, porque às vezes somos levados pela vontade de crescer, de vencer, de ter vitória, de conquistar. Às vezes somos levados, o rei é levado a isso. Mas a posição do sacerdote é essa: eu não posso viver longe do teu amor. Diga glória a Deus. Vamos declarar isso cantando? Não posso viver longe do teu amor. Toda a igreja. Senhor, não posso longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça o seu corpo agora. Peça a Ele: abraça-me. Peça para Ele: abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Você está passando por luta, sinta-se abraçado por Deus. Abraça-me. Se você está passando por dificuldade, Ele está te abraçando. Oh, abraça-me. Oh, abraça-me. Abraça-me com teus braços. Abraça-me, abraça-me, oh, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor, com teus braços para louvar o nosso Deus. Diga: quero ser como criança, quero ser como criança. Diga com fé: te amar pelo que é. Voltar à inocência. Eu quero acreditar em ti, Jesus, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor.
com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Levanta suas mãos e diga: Senhor meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor já preparou a minha bênção. Diga: Pai, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Presta atenção, pessoal. Deixa eu falar algo para você. Nós vamos agora participar do corpo e do sangue do Senhor. Eu sempre digo que tem pessoas que se preocupam com o ontem, com o que aconteceu ontem, com o que aconteceu há uns dias. Pastor, eu falhei, eu errei. E nessa hora o inimigo quer te fazer indigno de participar. Mas esta é uma reflexão muito pessoal. Quem pode cear? É aquele que não falhou? Duvido que tenha alguém que não tenha falhado. Porque somos o que, pessoal? Somos falhos. Mas é aquele que de fato aceitou a palavra de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero exercer mais o sacerdócio do que o meu rei. Porque tem pessoas que recebem uma palavra como essa com indignação. Com indignação. Porque já tem uma desculpa na ponta da língua. Mas não é essa a intenção de Deus nessa noite. A intenção do Espírito Santo é trazer para o nosso coração a palavra de vida eterna. Então quem pode participar? É todos aqueles que dizem: a partir de hoje eu quero me esforçar, eu quero fazer o possível e impossível para viver essa palavra, ser mais sacerdote do que rei. Então você pode participar, então você pode cear. E a Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Pastor, eu não quero participar hoje. Ninguém vai te olhar torto, ninguém vai te acusar de nada, porque é bem particular. É você que decide. Então, tome a decisão. Óbvio que o Senhor Jesus te convida a cear. Mas se você diz: não, eu vou esperar, eu vou me preparar melhor, respeitamos a sua posição. Certo que Deus te chama. Prepare-se, porque eu quero que você um dia participe assim dessa ceia o mais rápido possível, porque quando você participa, você se fortalece, e quando você se fortalece, o espiritual prevalece. Diga glória a Deus. Os obreiros vão passar. Receba o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Não coma, não beba, espera que vamos fazer isso juntos em nome de Jesus. Passe lá. Cristo já nos preparou, e o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães
pães multiplicou, água em vinho. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe, pão, e Jesus a cear vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Diga, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Todos receberam? Ficou faltando alguém? Não? Este é o corpo, o sangue do Senhor, e nós fazemos isso em memória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Ele fez por você o que você não faria por ninguém. Deu o seu único filho, para que você hoje tivesse uma vida, e vida em abundância. Então não há outra coisa a fazer nesse momento a não ser agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter pensado em nós. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos amou. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. Oh Deus, o preço foi alto. O preço foi pago. E foi pago, meu Deus, um alto preço. Um alto preço foi pago para o Senhor, pelo Senhor Jesus. Porque Ele queria, meu irmão, te redimir. Ele queria purificar as suas vestes. Oh Deus, oh Deus, eu te louvo. Oh Deus, eu te adoro. Siriandere basuri bicanta rabalabalabas. Orimanamas sererere balabalabalabas. Orimasuri bicanta labash. Obrigado, Jesus. Porque antes de pensar em si mesmo, antes de pensar em si mesmo, o Senhor pensou em mim. O Senhor pensou em nós. O Senhor pensou, meu Deus, naquele que estava perdido. O Senhor pensou naquele, meu Deus, que talvez hoje está longe, mas o Senhor chama, vem para perto de mim. Oh, Ele chama. Aleluia.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: por semelhantemente também, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes esse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Apresenta a Deus agora e diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço. Diga obrigado. E para o meu fortalecimento, eu participo do corpo e do sangue do Senhor. Coma desse pão agora. Coma do pão. Beba do cálice. Pode colocar sobre o seu assento. Levanta suas mãos e diga assim: obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor. Aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Obrigado, Jesus. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. A igreja declara assim, ó: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. eu te agradeço, te agradeço. Se você é grato por Deus, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Obrigado, Jesus. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Te
agradeço. Aplauda o nosso Deus. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe, pessoal, grandiosamente. Tenho certeza que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Creia nisso. Seja mais sacerdote do que rei, que a sua vida vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, teremos dificuldade? Eu não prego um mar de rosa aqui, pessoal. Seria enganoso da minha parte. Você vai enfrentar lutas? Vai. Enfrentamos sim. Mas tem um Deus que intercede por nós, que nos dá a vitória, que nos garante a vitória. A vitória é sua em nome de Jesus, amém? Aplauda Ele mais uma vez, aleluia. Amigos de casa, Deus abençoe. Fica o convite para participar conosco, Avenida 30, número 9, é o endereço da sua bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe. Podeis assentar em nome